E aí, minha galera, quanto tempo, hein? Eu nem acredito que estou de volta aqui com vocês. Sério, eu tava morrendo de saudade de gravar, de zoar com vocês, de testar a Addon maluco. Mas ó, a espera acabou, porque hoje começa uma nova fase no canal, e já chega com coisa braba. E o Addon de hoje vai ser o Naturalist 31, então vamos lá. Jacarés são criaturas neutras comumente encontradas em pântanos e biomas de mangue. Eles podem ficar agressivos, se provocados, ou quando você estiver perto de seus ovos. Jacarés ocasionalmente caçam animais como porcos, vacas, ovelhas, veados e bagres. Você pode cruzá-los com qualquer carne dos animais anteriores. Eles deixarão cair os dentes ao morrer. Os ursos são grupos neutros que vivem em florestas e taigas. Eles se tornam hostis quando provocados. Os ursos procuram e colhem arbustos de frutas vermelhas e colmeias. Você pode cruzá-los com favos de mel, frutas vermelhas doces, salmão e veado. Você pode tosar um urso para obter seus pelos. Mas tente fazer isso enquanto ele dorme. Eles também perdem pelos ao morrer. Os ursos negros são grupos neutros que vivem em florestas e taigas. Eles se tornam hostis quando provocados. Os ursos procuram e colhem arbustos de frutas vermelhas e colmeias. Você pode cruzá-los com favos de mel, frutas vermelhas doces, salmão e veado. Os ursos negros perdem pelos ao morrer. Castores são grupos passivos que podem ser encontrados ao redor de rios. Você pode domesticá-los e reproduzi-los com gravetos. Ao morrer, os castores deixarão cair couro e gravetos. Besouros são insetos passivos que podem ser encontrados em desertos. Eles evitam jogadores e voam para longe, para não serem pegos. Você pode coletá-los com uma rede de captura. Ao morrer, eles deixam cair asas de inseto, que podem ser usadas para preparar poções de queda lenta. Os pássaros são animais passivos que desovam em todo o mundo. Durante o dia, os pássaros cantam. Os pássaros podem ser domesticados alimentando-os com qualquer tipo de semente. Ao morrer, os pássaros perdem penas. Javalis são criaturas neutras que podem ser encontradas em florestas e biomas de savana. Eles podem ser reproduzidos alimentando-os com cenouras, batatas ou beterrabas. Quando caçados, os javalis derrubam costeletas de porco, com chance de couro. Os javalis preferem evitar jogadores se possível, mas atacarão se provocados. As lendas dizem que, se forem atingidos por um raio, eles se tornam feras horríveis. As borboletas são multidões passivas e, assim como as abelhas, ajudam a polinizar flores e plantações. Elas podem ser reproduzidas usando qualquer flor e produzirão uma lagarta. As borboletas podem ser capturadas com uma rede de captura. Elas deixam cair farinha de ossos ao morrer. Lagartas são pequenos insetos que podem ser encontrados em biomas florestais e são os filhotes das borboletas. Depois de algum tempo, elas se transformam em crisálidas. Crisálidas podem ser capturadas com tesouras. Lagartas podem ser capturadas com uma rede de captura. Lagartas deixam cair farinha de osso. Os bagres são grupos aquáticos passivos comuns encontrados nadando sozinhos em biomas pantanosos. Os bagres podem ser mortos para se obter peixe-gato cru, ou cozidos, para uma refeição mais nutritiva. Você também pode pegar um em um balde para facilitar o transporte. As capivaras são mobs passivos e sociais, que vivem em selvas, pântanos e outros biomas tropicais. Você pode domesticá-las com melões. As capivaras podem montar em outras capivaras, bem como em jacarés. As capivaras deixam cair carne de caça e pelos ao morrer. Mariscos são criaturas passivas que surgem em biomas oceânicos. Os mariscos não interagem com o ambiente ao redor, mas têm a chance de conter um item dentro deles. Eles são invulneráveis a todos os danos quando fechados, então certifique-se de acertá-los enquanto estiverem abertos. Clãs largam carne de marisco ao morrer. Coiotes são criaturas neutras que podem surgir em biomes desérticos e de mesa, mas quando a noite cai, eles se tornam agressivos. Eles podem ser reproduzidos com frutas doces e frutas brilhantes. Os coiotes têm a chance de segurar um item raro na boca. Eles deixam cair pelos e pedaços ao morrer. Caranguejos são criaturas aquáticas neutras que podem ser encontradas em praias e biomas oceânicos. Caranguejos podem pegar itens e até armas. Se receberem uma arma, eles tentarão atacar você. Caranguejos podem ser cruzados com peixes tropicais. Ao morrer, eles deixam cair caranguejo cru. Você também pode pegar um em um balde vazio para transporte.
Corvídeos são animais passivos que vivem em biomas de taigas, desertos, colinas extremas, montanhas nevadas e planícies geladas. Você pode tentar domesticá-los com sementes, eles perdem penas ao morrer. Veados são criaturas passivas comuns que fornecem carne de veado e são encontrados em biomas florestais e cerejeiras. Veados fogem de jogadores que se aproximam, mas podem ser tentados e cruzados com maçãs se o jogador se mover lentamente. Podem ser domados como cavalos e podem ser selados para conduzi-los. Libélulas são insetos passivos de pântano que vêm em diferentes variações de cores. Você pode coletá-las com uma rede de captura. Quando derrotadas, elas deixam cair asas de inseto. Patos são mobs passivos que podem ser encontrados em biomas de pântanos e rios. Semelhantes às galinhas, eles podem ser reproduzidos com qualquer semente e domesticados com peixes. Eles também têm a capacidade de botar ovos. Ao morrer, os patos deixarão cair penas e carne de pato crua. Os elefantes vagam pela savana sem rumo, semelhantes a outras multidões, mas quando se aproximam de uma abelha, fogem rapidamente. Os elefantes são neutros e só ficam agressivos se seus filhotes estiverem em perigo. Eles podem ser montados e cruzados com abóboras. Os elefantes largam carne de caça e se escondem ao morrer. Águias são mobs passivos que você pode avistar em florestas e biomas montanhosos. As águias circulam e caçam esquilos, coelhos e peixes. Você pode domesticá-las com peixe cru, e elas o ajudarão em combate descendo sobre seus inimigos. Elas deixam cair penas e garras, que podem ser usadas para preparar poções de força. As raposas fenecos são grupos passivos que aparecem em desertos, planaltos e cerejeiras. Enquanto estiver agachado, você pode tentá-las com frutas doces e brilhantes. Elas têm a chance de segurar um item raro na boca. As raposas feneco deixam cair pedaços e pelos ao morrer. Vagalumes aparecem à noite em vários biomas, incluindo planícies e florestas. Você pode coletá-los com uma rede de captura e criar lanternas de vagalume. Vagalumes podem soltar pó de pedra luminosa e asas de inseto. Flamingos são pássaros neutros que desovam em grandes bandos em praias tropicais e biomas pantanosos. Você pode tentar atraí-los com insetos, bichos e caranguejos. Ao morrer, os flamingos deixam cair penas rosas, que você pode transformar em tinta rosa. Girafas são criaturas passivas que vagam pelos biomas de savana, olhando ao redor com seus pescoços altos. Os jogadores podem montá-las por 30 segundos, após alimentá-las com qualquer tipo de maçã. Girafas podem ser reproduzidas com fardos de feno. Elas deixam cair fardos de feno, ao morrer. Gansos são grupos neutros que vivem em rios e pastagens. Eles atacam qualquer um que se aproxime de seus filhotes. Se um ficar irritado, o resto do bando ficará. Você pode domar gansos com sementes. Ao morrer, eles deixam cair gansos crus e penas. Hamsters são criaturas pacíficas que vivem em planícies e florestas. Eles podem ser domesticados com qualquer semente e reproduzidos com frutas doces. Você pode coletá-los com uma rede de captura. Hamsters deixam cair pelos ao morrer. Hipopótamos são criaturas que aparecem em grupos nos biomas de savana. Hipopótamos atacam barcos e jogadores que entram em suas águas. Se você estiver em terra, estará relativamente seguro, a menos que já esteja sendo perseguido. Hipopótamos podem ser reproduzidos com blocos de melão. Enquanto estiverem na água, eles deixarão cair fatias de neton quando mortos. Águas-vivas são mobs neutros que aparecem em biomas oceânicos. Elas vêm em uma variedade de cores e seguem outras águas-vivas. Cuidado, qualquer mob que as tocar receberá dano, então tome cuidado ao nadar. Você também pode pegar uma em um balde para facilitar o transporte. Quando mortas, elas raramente deixam cair uma bola de linha. Águas-vivas são mobs neutros que aparecem em biomas oceânicos. Elas vêm em uma variedade de cores e seguem outras águas-vivas. Cuidado, qualquer mob que as tocar receberá dano, então tome cuidado ao nadar. Você também pode pegar uma em um balde para facilitar o transporte. Quando mortas, elas raramente deixam cair uma bola de gosma. Kiwis são pássaros passivos que não voam e que aparecem em biomas de selva. Eles podem ser tentados, domesticados e reproduzidos com sementes enquanto estão em contato. Quando domesticados, eles coletam trigo para o jogador quando estão perto dos campos, deixando sementes. Kiwis deixam cair sementes ao morrer.
Os leões vivem em bandos de até 5 membros em biomas de savana. Os leões designam uma das leoas como bando. Se esta leoa morrer, eles designarão um novo líder. Os leões seguem o líder do bando, e também caçam em grupos à noite. Os leões deixam cair pelos e dentes quando mortos. Lagartos podem surgir em vários biomes, incluindo, entre outros, pântanos, florestas e selvas. Lagartos podem ser domados usando olhos de aranha. Eles deixam cair suas caudas ao atingir metade da saúde, ou morrer, sua cauda se agitará, e, às vezes, os lagartos a atacarão. Suas caudas crescerão novamente após 1 minuto. Caudas são comestíveis. Mamutes nascem em tundras nevadas e outros biomas frios. Mamotes são neutros e só se tornam agressivos se seus filhotes estiverem em perigo. Os jogadores podem montá-los. Mamutes deixam cair pelos, gordura animal e gordura de mamute. Macacos são animais passivos que vivem em árvores e flores da selva. Eles atacam os inimigos jogando grãos de cacau. Macacos podem ser domados com tepos ou cenouras. Eles deixam cair grãos de cacau quando mortos. Os alces são animais neutros que vivem em tundras, montanhas e florestas. Os alces atacarão se forem provocados. Tenha cuidado. Os alces podem ser reproduzidos e domesticados, com frutas vermelhas e maçãs doces, e também podem ser montados. Ao morrer, eles deixarão cair carne crua de forca, chifres e pelos. Polvos são mobs solitários, mas passivos, que você pode encontrar em oceanos quentes. Eles deixam uma nuvem de tinta quando ameaçados. Polvos podem ser capturados em baldes. Ao morrer, eles deixam cair sacos de tinta. Orcas são grandes multidões neutras que desovam em oceanos frios. Elas ocasionalmente caçam outros peixes, e pinguins nadadores. Elas deixam peixes e gordura animal quando mortas. Avestruzes são grandes aves incapazes de voar que vivem na savana. Elas são conhecidas por serem neutras e permanecerão passivas, enquanto não forem provocadas, ou se um jogador estiver perto de seu ovo. Elas podem ser domesticadas com sementes, e podem ser seladas. Ao morrer, elas derrubarão. As lontras desovam perto de rios, planícies, pastagens e pântanos. Você pode domesticá-las e cruzá-las com salmões. Em troca, elas lhe trarão peixes aleatórios. As lontras deixam cair peixes e pelos. Corujas são criaturas passivas que podem ser encontradas em florestas, taigas e biomas de encostas nevadas. Essas aves noturnas voam durante a noite e piam ao entardecer. Você pode tentá-los e domesticá-los com qualquer carne que tiver. Corujas deixam cair penas e garras. Você pode usá-las para preparar poções de força. Os pinguins vivem nas planícies de gelo e ficam por perto. Os pinguins podem ser cruzados com peixes. Um dos pais põe um ovo e não sai do seu lado até que ele ecloda. Você pode negociar com eles jogando bacalhau no chão, com a chance de obter tesouros raros. Os pinguins deixam cair bacalhau, salmão, peixes tropicais, bagres e roubá-los quando derrotados. Piranhas são grupos agressivos que vivem nas águas da selva. Elas são comumente encontradas nadando em grupos. Embora perigosas, você pode coletá-las em baldes ou pegá-las para cozinhar. Guaxinins são criaturas passivas, mas furtivas, que surgem em florestas, taigas e prados. Guaxinins procurarão por qualquer baú ou barril. Dada a oportunidade, eles roubarão um item de seu interesse. Eles podem ser cruzados com frutas doces e frutas brilhantes. Guaxinins deixarão pelos itens de nível mais alto ao morrer. As arraias são peixes neutros e solitários que desovam no fundo do oceano. Você pode cruzá-las com arraias. Ao morrer, elas deixam cair carne de caranguejo e seu ferrão, que você pode usar para preparar uma poção de veneno. Rinocerontes são criaturas neutras que vivem nos biomas de savana. Rinocerontes são relativamente dóceis, mas começarão a atacar jogadores que os atacarem, ou seus filhotes. Eles atacam investindo contra seus inimigos e os jogando no ar. Ao morrer, os rinocerontes deixam cair couro e carne de caça. Escorpiões do deserto são insetos neutros que surgem em biomas desérticas. Escorpiões são hostis a insetos e lagartos. Eles podem atacar jogadores se provocados. Você pode coletá-los com uma rede de captura. Ao morrer, os escorpiões deixam cair glândulas de veneno, úteis para preparar poções antiveneno. Escorpiões da selva são insetos neutros que surgem em biomas da selva. Escorpiões são hostis a insetos e lagartos. Eles podem atacar jogadores se provocados. Ao morrer,
Os escorpiões deixam cair glândulas de veneno, úteis para preparar poções antiveneno. Tubarões são criaturas neutras que nadam em oceanos quentes. Eles caçam peixes e atacam jogadores se provocados. Tubarões deixam cair dentes quando mortos. Preguiças são animais solitários que desovam em selvas e florestas de bambu. Podem ser domesticadas com grãos de cacau e reproduzidas usando maçãs, cenouras, ovos ou caudas de répteis. Preguiças deixam cair carne de caça e pelos. Caracóis são criaturas tímidas que aparecem em florestas, savanas, planícies, pântanos e campos de cogumelos. Se um jogador se aproximar deles, eles se esconderão em suas conchas. Caracóis podem ser reproduzidos com beterraba. Quando mortos, eles deixam cair suas conchas. Elas podem ser usadas como composto ou como material para blocos de pedra concha. Caracóis também podem ser tingidos e colocados em baldes. Cobras aparecem em florestas, planícies, biomas de pântano e cavernas. Cobras têm a chance de derrubar um item de seu estômago. Quando feridas, elas podem ser domadas com olhos de aranha. Elas derrubam dentes, pedaços e coelho rau ao serem derrotadas. Esquilos são criaturas passivas que podem ser encontradas em florestas, cerejeiras e taigas. Eles evitarão jogadores e monstros. Os esquilos parecem ter uma relação amigável com os alces, permitindo que eles montem em suas costas. Eles deixam cair bolotas, pedaços e pelos. Os cupins são insetos passivos que vivem em biomas desérticos. Os cupins procuram troncos de árvores e comem suas cascas, o que é muito irritante. Se você tiver uma casa de madeira, você pode capturá-los com uma rede de captura. Para se livrar deles, com segurança, eles deixarão cair farinha de osso, ao serem derrotados. Tigres são grandes felinos que vivem em biomas de selva. Embora sejam neutros para o jogador, eles ficarão agressivos se você se aproximar de seus filhotes. Então tome cuidado, eles podem ser cruzados com qualquer alimento cru. Ao morrer, os tigres perdem dentes e pelos. As tartarugas são animais passivos, nativos de pântanos, selvas e desertos. As tartarugas se esconderão de você, se você não estiver se esgueirando ou segurando sua comida favorita. Você pode domesticar uma tartaruga com dentes de leão, cogumelos marrons, cactos ou bambu. Após a reprodução, um ovo será depositado no chão. Tucanos são pássaros coloridos e passivos que você pode avistar na selva. Você pode domesticá-los usando qualquer tipo de semente. Tucanos perdem penas ao morrer. Rãs de árvore são criaturas passivas, mas perigosas, que surgem em biones da selva. As rãs de árvore comem insetos e outros insetos que passam por perto. Tenha cuidado para não tocá-las, ou você será envenenado. Você pode coletar então com uma rede de captura. As rãs de árvore deixam cair pernas de sapo, quando mortas. Abutres são criaturas neutras que surgem em savanas, terras áridas e biomas desérticos. Às vezes, eles descem e atacam zumbis. Abutres também buscam flechas de Trotten. Eles deixam cair penas e carne podre quando derrotados. As baleias são animais passivos que podem ser encontrados em todos os biomas oceânicos. Elas cuidam da própria vida, ocasionalmente emergem e respiram água. As baleias deixam cair peixes e gordura animal. Derrota do urânio. Zebras são criaturas passivas que vivem em biomas de savana. Embora ajam como cavalos, elas fogem se alguém se aproximar delas. Elas podem ser cruzadas com maçãs douradas ou cenouras douradas, e podem ser montadas pelo jogador. Zebras deixam cair couro e carne de caça ao morrer. Os peixes dedos desovam nas profundezas do oceano e atacam pequenos peixes tropicais. Eles podem ser colocados em baldes e se jogam no chão quando estão fora de água. Esses peixes deixam cair pó de pedra luminosa e peixes tambores crus. Texugos podem ser encontrados perto de entradas de cavernas em biones florestais. Eles são ativos à noite. Eles são conhecidos por serem agressivos com piglins. Texugos não podem ser domesticados, mas são reproduzidos com frutas doces. Ao morrer, eles deixam cair pelos e carne de caça. Peixes-gotas são mobs passivos que desovam nas profundezas do oceano. Sua dieta consiste em caranguejos e caracóis. Peixes-gotas inflam quando estão acima do nível de TAI 30, ou em um balde. Eles não são reprodutíveis nem domesticáveis. Ao morrer, eles soltam peixes-gotas. Peixes das cavernas são criaturas passivas que aparecem nas águas das cavernas. Você pode colocá-los em um balde. Eles não são reprodutíveis nem domesticáveis.
Peixes das cavernas soltam peixes das cavernas crus, ao morrer. Enguias aparecem no oceano, e enguias elétricas têm a chance de aparecer nas profundezas do oceano. Elas atacarão jogadores que se aproximarem delas. Enguias elétricas atordoarão os jogadores. Você pode carregá-las em baldes. Elas deixam cair enguias cruas quando mortas. Peixes voadores nadam na superfície dos oceanos. Você pode colocá-los em um balde. Ao morrer, eles perdem penas. Isópodes gigantes são criaturas tímidas que podem ser encontradas nas profundezas do oceano. Quando detectam um jogador, tentam nadar para longe. Você pode carregar baldes de lata para eles. Isópodes gigantes deixam cair farinha de osso quando mortos. Salamandras gigantes aparecem em cavernas perto da água. Elas podem ficar com fome de qualquer peixe que o jogador segure em suas mãos. Ao morrer, as salamandras gigantes deixam cair caudas de réptil. Gorilas são criaturas neutras que surgem em biomas de selva. Eles se tornarão agressivos se você estiver perto de seus filhotes, que podem ser encontrados montados nas costas de adultos. Gorilas deixam cair pelos e fatias de meton ao morrer. As iguanas são grupos passivos que habitam biomas de selva. Você também pode encontrá-las nadando em corpos de água. Ao morrer, as iguanas deixam cair caudas de répteis. Elas podem ser domesticadas com sementes. Cangurus podem ser encontrados em biomas de savana e frequentemente transportam seus filhotes em suas bolsas. Os cangurus largam carne de caça e se escondem ao morrer. Toupeiras são mobs passivos que podem ser encontrados em florestas escuras e planícies. As toupeiras se enterram no chão de forma semelhante à forma como os tatus se escondem. Você pode cruzá-las com besouros. Quando mortas, elas deixam cair pelos e sujeira. Os ornitorrincos desovam perto da água e caçam peixes enquanto nadam. Eles são neutros e se defendem com um ataque venenoso. Os ornitorrincos podem ser domesticados com besouros e borboletas. Ratos são mobs passivos que você pode encontrar na maioria dos biomas durante a noite. Eles agem como hamsters e têm uma dieta semelhante à dos coelhos. Você pode domesticá-los com pão, papagaios e maçãs. Você pode coletá-los com uma rede de captura. Ratos deixam cair pedaços e pelos. Os pandas vermelhos são animais passivos, que podem ser encontrados na floresta de bambu. Você pode domesticá-los alimentando-os com bambu. Os pandas vermelhos perdem carne de caça e pelos ao morrer. As focas são criaturas passivas, semiaquáticas, encontradas em biomas oceânicos congelados. Sua comida favorita é peixe. As focas largam peixes e se escondem quando mortas. Lesmas são criaturas passivas que vagam pelo chão. Pular nas costas de uma lesma fará você quicar. Ao morrer, elas soltam bolas de gosma. Estrelas do mar são animais passivos que vivem em todos os oceanos, exceto nos frios e congelados, e ficam no fundo do oceano. Você pode carregá-las em baldes. Perus vivem em grupos em todos os tipos de florestas, exceto selvas. Eles fogem se um jogador estiver por perto. Você pode reproduzi-los com sementes. Perus deixam cair coxinhas defeituosas. As morsas desovam em oceanos congelados, frequentemente deitadas, e, às vezes, nadando. Elas são neutras, então tente não provocá-las ou chegar perto de seus filhotes. As morsas deixam peixes e gordura animal, ao serem derrotadas. Formigas são formigas neutras encontradas em novas estruturas que surgem no mundo. Formigueiros. Cada formigueiro tem um único bloco de formiga rainha. Quando quebrado, ele derrubará uma formiga rainha. Colocar um item de formiga rainha gerará um formigueiro. Você pode coletá-las com uma rede de captura. Tamanduás são criaturas neutras que surgem perto de formigueiros em savanas e selvas. Tamanduás podem ser domados usando itens de formigas ou cupins. Quando domados, eles ocasionalmente cavam o chão em busca de insetos ou pepitas de ouro. Ao morrer, os tamanduás deixam cair carne de caça. Periquitos são criaturas fofas semelhantes a papagaios que aparecem em selvas e florestas floridas. Eles podem ser domesticados usando sementes. Esgueirar-se e interagir com eles gerará partículas de coração, tocará um som de saída e os fará dançar um pouco. Ao serem mortos, os periquitos derrubarão de 0 a 1 pena e uma farinha de osso. Ouriços são criaturas passivas que surgem em florestas, planícies, florestas floridas, prados e taigas. Ouriços selvagens se enrolam em uma bola para se esconder do jogador.
eles podem ser domesticados, usando frutas doces, e cruzados com besouros, você pode coletá-los com uma rede de captura. Quando coletados, eles podem ser arremessados como um projétil, e pousar, sem danos. Hienas são criaturas neutras que surgem em savanas e terras ermas. Hienas atacam jogadores e criaturas com pouca vida. Elas podem ser domadas com ossos e reproduzidas com carne podre. Hienas domadas ajudam em combate. Hienas domadas podem receber itens semelhantes aos aliviadores e coletar esses itens e trazê-los de volta para o jogador. Quando mortas, as hienas deixam cair buchiniate e menos 2 dentes. Cacapos são criaturas passivas que vivem em taigas antigas, cavernas verdejantes e florestas escuras. Eles são noturnos e dormem durante o dia. Cacapos podem ser domados com frutas brilhantes. Quando domados, eles podem ser alimentados com flores de esporos, para temporariamente dar ao jogador velocidade e visão noturna. Dragões de Komodo são criaturas neutras encontradas em terras ermas, savanas e desertos. Eles caçam criaturas como galinhas, coelhos, lagartos, cobras e javalis. Os dragões de Komodo também atacam jogadores que ficam muito próximos deles. Eles causam veneno 2 por 5 segundos. Dragões de Komodo não podem ser curtidos, mas podem ser reproduzidos com ninho cru. Quando mortos, eles deixam cair 0-1 couro e carne de caça. Também conhecidos como pavões e penas, os pavões são criaturas passivas que aparecem em selvas esparsas e florestas de flores. Eles são domados, dançando corochim repetidamente. Quando domados, eles ocasionalmente abrem a cauda para o dono, dando 10 segundos de regeneração e tendo a chance de soltar uma pena de pavão. A pena de pavão pode ser usada para criar uma capa de pavão. Pássaros secretários são criaturas neutras encontradas em savanas. Eles atacam cobras, escorpiões do deserto, e são imunes a veneno. Pássaros secretários podem ser cruzados com membranas fantasmas. Quando mortos, eles derrubarão de 0 a 2 penas e uma coxa de frango crua. Gambás são criaturas neutras encontradas em biomas de floresta. Se os jogadores entrarem em um raio de 4 quarteirões, o gambá os pulverizará antes de fugir. Então tome cuidado para não mexer com eles. Eles também são noturnos. Eles podem ser domesticados com frutas doces e cruzados com besouros. Gambás podem ser tosquiados para soltar glândulas fedorentas, que podem ser usadas para criar balões fedorentos. E é isso, minha galera. Se você curtiu ou ficou com vontade de testar esse addon agora, já sabe, deixa o like, comenta aí o que você achou. E se inscreve no canal, porque a bagaceira aqui só está começando.